Olá, Flávia, olá a todos. E você já ouviu falar sobre a hérnia inguinal? Há mais ou menos um ano a gente esteve aqui com a doutora Rafaela e comentamos sobre o assunto, né? A hérnia inguinal é essa hérnia que fica aí, né, ao lado aqui da virilha, né? E ela corresponde a 75% das hérnias, né? Quando a gente conversou com ela há um ano, muitas pessoas tiveram dúvidas, enviaram perguntas para a gente, então a gente vai retomar esse assunto. E essa hérnia também é muito comum em homens, né? E a gente recebeu muitas perguntas aí dos homens, né, muito curiosos aí e preocupados sobre o que fazer, né? Ô, doutora, para esclarecer para o pessoal sobre essa hérnia, o que acontece? Por que a pessoa acaba tendo aí uma hérnia inguinal? Bom, a hérnia inguinal, ela tem algumas causas, a gente vai cair em dois fatores. Primeiro, o fator genético. Tem gente que tem essa tendência já genética hereditária a ter a hérnia. E segundo, fatores que a gente chama de ambientais. Pessoas que fazem muita força com o abdômen por algum motivo no trabalho, ou então que carregam muito peso. Aumento da pressão de dentro da barriga, então gestante pode desenvolver. Quem tem a próstata aumentada. Então, esses dois fatores são os que acabam causando. Ô, doutora, e a gente viu assim que várias perguntas que surgiram, né, vieram dos homens. Então, para esclarecer para esses homens, por que é tão comum a hérnia inguinal nos homens? Bom, ela é mais comum no homem por causa da formação lá do período embrionário. Quando o bebê é um feto na barriga da mãe, os testículos estão localizados dentro do abdômen, próximo aos rins. E ao longo da vida embrionária, conforme vai desenvolvendo, esses testículos vão descendo até a bolsa escrotal. Nessa descida, fica um espacinho ali na virilha que tem que ser fechado ao longo do tempo. Então, ela é mais comum em homem. Primeiro, por esse fator que fica esse espacinho que deve ser fechado. Se ele não é fechado corretamente, vai ter mais hérnia. E também pelo fato de homem fazer mais força no trabalho, no dia a dia, tem esse fator também. Mas mulher tem ovário, o ovário já fica lá dentro da barriga, não precisa descer para lugar nenhum, né? Doutor, então, né, como a gente estava conversando aqui, muitas pessoas tiveram dúvida e enviaram essas perguntas para a gente, né? Então, vamos ler quais foram as principais dúvidas. Ó, a Andréia Santos mandou para a gente assim, que ela gostaria de saber se a hérnia inguinal pode ocorrer impotência, se ela pode dar impotência aí no homem. Olha, isso é muito raro. Teria que ser uma hérnia muito grande e antiga, a ponto dela comprimir os vasos ali ao redor da próstata, tá? É raríssimo, hérnias pequenas não causam impotência. Ó, nós tivemos outra dúvida, então, ó. Aqui o Ventura diz que passou pelo clínico geral, né? Que ele tá com hérnia inguinal, mas que o clínico disse que ele não precisa ser operado. Mas ele está relatando aqui que sente muita dor e muito incômodo. O que ele deve fazer nesse caso? Eu acho que ele deve procurar um especialista, né, que é ou cirurgião geral ou cirurgião do aparelho digestivo, para ter uma segunda opinião, até porque, pelo que eu já comentei aqui, recentemente o Colégio Brasileiro de Cirurgia tem indicado para qualquer caso, especialmente no caso dele que tem dor, provavelmente ele vai ter indicação de cirurgia sim. Então, vamos ver agora, a pergunta aqui é do Jair Santos. Ele está perguntando quanto tempo leva para a hérnia descer para o testículo e se ela realmente pode descer. Isso não tem como eu responder. Cada paciente tem uma estrutura da região inguinal, da bolsa escrotal diferente. Tem pacientes que têm hérnias há 10 anos e que ela só fica o abaulamento da virilha e que nunca desceu para o testículo. Alguns pacientes percebem o abaulamento há meses e ela já vai para o testículo conforme a força que é feita. Então, isso varia muito de paciente para paciente, não tem como prever. E tem outra dúvida aqui, ó, do Wilberto Queiroz. Ele está falando que ele tem um caroço na virilha, mas é pequeno. E que ele sente que está lá dentro. Se ele deve se preocupar ou passar por um especialista em razão disso? Isso, ele deve passar por um especialista para ser examinado. Nem todos os carocinhos na virilha vão ser hérnia, né? Às vezes, no próprio exame físico, a gente já detecta que é, por exemplo, um linfonodo, que é a íngua, que todo mundo diz. Mas deve ser investigado, sim. Outra dúvida aqui, ó, da Nayara Nadir. Ela tem um filho de 3 meses, né? E ela tem levado ele nos médicos, né? Lá em Sorocaba, mas ela sente que ele tem uma hérnia, mas ele fala que não tá na hora de operar. Fala para ela, então, né? Como a gente já comentou aqui dos bebês, como ela deve proceder aí para ter saúde do filhinho. Isso, bom, o ideal vai ser ela fazer uma consulta com um especialista nessa área, que é o cirurgião infantil. Hérnias em bebês são especialmente importantes de serem diagnosticadas mais rapidamente e assim que a gente diagnostica, a gente já opera. É mais fácil operar o bebê novinho do que deixar isso como uma complicação para o futuro. Então, ela deve consultar o especialista lá na região dela para ter uma segunda opinião.
A recuperação também é muito mais rápida, né, doutora, em bebês? Muito mais rápida. A cirurgia é coisa de 15 minutos, resolve o problema e nunca mais vai dar nenhuma preocupação para ela. Tá, e outra dúvida aqui, ó, é do Josival Souza. Ele falou que fez a cirurgia de hérnia inguinal, mas ele está tendo um inchaço ali na região dos testículos e se isso é normal. Isso é normal. A gente, durante o procedimento cirúrgico, quando a gente vai trazer a hérnia de volta para dentro do abdômen, a gente tem que descolar essa hérnia dos vasos que estão na região inguinal e esses vasos vão irrigar exatamente o testículo e a bolsa escrotal. Então, é muito comum ter hematoma, ter inchaço, isso costuma ser esporádico e vai melhorar ao longo do tempo. Doutora, a gente viu assim que é um assunto bem amplo, né? Muitas pessoas tiveram dúvida, né? Entraram em contato com a gente, né? E esclarece pra gente, tem como se prevenir da hérnia, né? Tem como se prevenir para se livrar de tudo isso que a gente conversou? Como eu disse, tem uma boa parte que é fator genético. Então, vamos dizer que mais ou menos metade da causa não tem como a gente prevenir. Mas, se você tem algum histórico de já ter tido uma hérnia abdominal, você tem chance de ter outras no futuro. Então, se você já sabe que você tem essa tendência, o ideal é diminuir ao máximo a pressão dentro da barriga. Então, não faça tanta força, tente não carregar tanto peso e não engordar também, né? Porque tudo isso aumenta a chance de ter a hérnia.